E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de lógica de programação em linguagem C. E dessa vez a gente vai ter uma aula tendo uma abordagem um pouco mais prática sobre ponteiros. Então, para quem não está lembrado, ponteiro é um tipo de variável especial para poder armazenar endereço de memória de outras variáveis. Então, bora começar aprendendo a criar um ponteiro no nosso programa. Para você criar um ponteiro, basta você utilizar uma sintaxe muito parecida com a da criação de uma variável. Por exemplo, bora dizer que eu tenho uma variável inteira, do tipo inteira, chamada p, beleza? No nosso caso, se a gente quiser criar um ponteiro do tipo inteiro chamado p, basta a gente adicionar o caractere asterisco antes do nome da variável. Ou seja, para você acabar criando um ponteiro, basta você adicionar esse caractere antes do nome da sua variável. Nesse caso, eu tenho uma variável, eu tenho um ponteiro do tipo inteiro, então esse ponteiro aqui, essa variável, ela aponta apenas para variáveis do tipo inteiro. Se eu viesse aqui na frente e mudasse o tipo do meu ponteiro, mudasse o tipo do ponteiro para char, esse ponteiro aqui ia apontar apenas para variáveis do tipo char. O mesmo serve para qualquer outro tipo de variável. Então, se fosse um float ou um double, seria a mesma coisa. É só mudar o tipo da variável aqui, o tipo do ponteiro no começo da definição dele. Então, beleza. A gente já sabe que ponteiro é uma variável que armazena endereço de memória de outras variáveis. Mas como a gente consegue pegar um endereço de memória de outras variáveis? Tá, Renan, e o que é endereço de memória de outras variáveis? O endereço de memória de uma variável é basicamente o lugar onde ela está localizado na memória RAM do seu computador. E como pegar o endereço de memória de uma variável? Para você pegar o endereço de memória de uma variável, por exemplo, bora dizer aqui no caso que eu tenho uma variável do tipo char chamada x. Beleza. Para pegar o endereço de x, basta utilizar o caractere comercial antes do nome da variável que eu quero pegar o endereço. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou pegando o endereço da variável x. Para vocês terem uma ideia, eu vou imprimir aqui, por exemplo, dar um printf, e nesse printf eu vou colocar para imprimir o valor do endereço de x é igual. Então, eu vou colocar aqui para poder imprimir o número. E esse número vai ser justamente o endereço de x. Se eu tivesse colocado aqui apenas x, eu ia imprimir o valor de x. Nesse caso não tem nada, vou até inicializar a nossa variável, vou colocar aqui como valor de 5. E nesse caso, se eu colocar o comercial, ele vai imprimir o valor do endereço de x. Então, quando eu rodar meu programa, vocês vão ver que o valor do endereço de x é igual a esse número aqui, todo esquisitão, bem grandão. Então, esse valor aqui é o valor que o computador usa para poder saber onde a variável x está na memória RAM do seu computador. Uma coisa interessante que vocês podem notar é que se eu rodar o programa de novo, esse número aqui, que representa o endereço de memória da variável x, ele vai ficar alterando. Ó. Toda vez que eu recompilo o programa, ele altera esse valor. E por que isso acontece? O que acontece é o seguinte, pessoal. O seu computador ele está com vários processos e vários serviços por trás dele. Então, esses processos e esses serviços, eles ocupam e desocupam espaços da memória do seu computador várias vezes. Então, quando você compila o seu programa em um momento, tem certo espaço da memória que está disponível para você. Depois de um certo tempo, quando você fecha o programa e compila novamente, esse espaço que você utilizava antes já está ocupado por algum outro processo ou serviço que está no seu computador. Então, seu programa vai ser iniciado em uma parte diferente da memória RAM do seu computador. Por isso, o número de endereço de memória das variáveis, eles mudam desse jeito. Beleza? Tá, aí vê só, olha que legal. A gente já sabe que um ponteiro, ou seja, isso aqui é um ponteiro, ele serve para poder armazenar endereço de memória de variáveis. E eu colocar um comercial antes de uma variável é justamente eu pegar o endereço dessa variável. Então, o que eu posso fazer saca só, eu posso dizer que p, que é o meu ponteiro, ele é igual ao endereço de x. Ou seja, eu estou armazenando o endereço de memória da minha variável x no meu ponteiro p. Vocês podem notar que eu não coloquei o asterisco antes do p, certo? Porque esse asterisco é para definição de um ponteiro. Ele não faz parte do nome do meu ponteiro. O nome do meu ponteiro é apenas p. Então, se eu quero atribuir alguma coisa ao meu ponteiro, eu digo que p é igual a
alguma coisa, certo? Apenas o nome da variável. Você não coloca o asterisco antes. Então, para você ver como o programa está se comportando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui que, além do valor do endereço de x, eu vou dizer que p, que é o nosso ponteiro, ele vai ser igual a algum número. E esse número vai ser igual, eu vou colocar para imprimir, o que está dentro de p, beleza? Então, quando a gente rodar o nosso programa, vocês vão ver que o programinha vai dizer que o valor do endereço de x é esse aqui, ó, 8846, assim vai. E P vai ser igual a 8846, assim vai também. É a mesma coisa, porque P recebeu o valor do endereço de x. E o endereço de x, bem, é ele mesmo, né? Então por isso que esses dois valores são iguais. Tá, Renan. Eu entendi que ponteiros armazenam o endereço de memória de outras variáveis, mas para que isso vai me ser útil? Bem, pessoal, bora começar a brincar com ponteiros de verdade. Bora começar a fazer alguma coisa interessante. O que eu posso fazer é o seguinte. Se eu tenho um ponteiro, eu tenho o endereço de memória de uma variável. Se eu tenho o endereço de memória de uma variável, eu posso alterar essa variável, porque eu sei onde ela fica. Então, eu consigo manipular uma variável indiretamente através de um ponteiro. Ou seja, nesse caso aqui eu vou utilizar esse meu ponteiro P, que eu acabei de criar, para alterar indiretamente x. Vocês vão ver que eu não vou mudar o valor de x, mas x vai ser alterado. E como é que eu vou fazer isso? Ok, vê só. Então, agora que a gente já atribuiu o valor do endereço de memória de x para P, vê só que legal. A gente consegue começar a conseguir trabalhar com x indiretamente, utilizando apenas P. Como assim, Renan? Vê só que legal. Aqui no meu printf, eu tinha colocado para imprimir o endereço de x. Botei aqui ó, o endereço de x, para imprimir um número, e o número é o endereço de x, e outro número aqui, e eu estou colocando para imprimir p. E p tem o endereço de x. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um asterisco antes do meu p. Então você coloca um asterisco antes do nome do seu ponteiro, e eu vou rodar meu programa para ver o que acontece. Então, o que aconteceu agora é que o meu programa disse que o valor do endereço de x é esse número aqui, e p agora ele é igual a 5. Pô, Renan, mas 5 é justamente o valor de x. Gente, é isso mesmo. Então quer dizer que se eu tenho um ponteiro, e esse ponteiro recebe o endereço de memória de uma variável, eu consigo indiretamente referenciar o valor dessa variável simplesmente colocando o asterisco antes do meu ponteiro, certo? Então, esse operadorzinho aqui, ó, asterisco, ele é utilizado para poder pegar o valor que está dentro do endereço de memória que P armazena. Nesse caso, dentro do endereço de memória de x, nesse caso, 5. Tá, mas uma coisa interessante é que eu não só consigo imprimir o valor de P, ou seja, usar ele como se fosse uma referência, como eu consigo também alterar o valor de P, o valor de x, indiretamente, desculpem. Então, x aqui tem o valor de 5, beleza. Se eu vim aqui embaixo e dizer que asterisco P foi igual a um outro número, 10, o que eu estou fazendo é o seguinte. P aqui em cima está dizendo que recebe o endereço de memória de x, certo? Se ele recebe o endereço de memória de x, quer dizer que P está referenciando essa variável. Se eu colocar agora aqui embaixo P com asterisco antes, eu estou dizendo que isso aqui é o valor de x, certo? Eu estou dizendo que o valor de x agora vai receber alguma outra coisa. Eu estou dizendo que ele vai ser igual a 10. Então, o que está acontecendo aqui é que eu estou alterando indiretamente o valor da minha variável x pelo meu ponteiro P, já que P tem o endereço de memória de x e consegue modificar tudo que tem dentro dele. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou colocar agora para imprimir, ao invés de imprimir dois números aqui, vou colocar para imprimir apenas x, e dessa vez eu vou imprimir o valor de x, certo? Então, como vocês sabem, x aqui em cima começa com o valor de 5, agora aqui embaixo eu disse que P vai receber o endereço de x, então P agora está referenciando x, eu consigo modificar x indiretamente utilizando P. E aqui eu disse que o valor da variável que P está referenciando, ou seja, o valor de x vai ser igual a 10. Então eu vou modificar a variável x indiretamente.
quando eu rodar o meu programa, vocês vão ver que o programa imprime agora que x tem o valor de 10. Ele não tem mais valor de 5. E em nenhum momento eu disse diretamente que x tem o valor de 10. Sacaram, pessoal? Então, com ponteiros eu consigo trabalhar com variáveis sem mexer com essas variáveis diretamente, apenas mexendo com ponteiros que apontam para elas. Beleza, pessoal, então é o seguinte, eu preparei um programinha aqui bem simples, utilizando ponteiros, e o que eu quero propor para vocês é que vocês tentem interpretar o que está acontecendo aqui nesse programa, e aqui embaixo vocês me digam quais são os valores de x, y e z, para poder dar uma treinada, ok? Então, se quiserem, dê uma pausada aí no vídeo e tentem resolver isso aí na cabeça de vocês. Beleza, para quem conseguiu, parabéns. Para quem não conseguiu, me acompanha que vocês vão entender direitinho agora, ok? Então, no começo do programa, eu defini 3 ponteiros, do tipo caractere. Se eu quisesse modificar o tipo, eu poderia colocar aqui ponteiro do tipo inteiro, e aí eu teria que referenciar uma variável do tipo inteiro, então eu também mudaria aqui, certo? Mesma coisa para outros tipos de variáveis. No caso, eu vou deixar aqui como caractere mesmo. Então, quando eu criei esses ponteiros, eu disse que eles recebem um valor null. E o que significa receber o valor null? Esse valor null é dizer basicamente que quando o ponteiro ele é criado, ele não está apontando para nenhuma parte da memória do computador. É isso que esse null significa. Eles apontam para lugar nenhum da memória do computador, ok? Logo aqui embaixo eu defini 3 variáveis x, y, z, e iniciei elas com os valores 10, 20 e 30 respectivamente. Ok. Aqui a gente começa a atribuir, é aqui que a gente começa a brincar de verdade, os endereços de memórias das nossas variáveis x, y, z para P1, P2 e P3 respectivamente. Então, cada ponteirozinho desse aponta para a sua variável, certo? Pronto, então aqui a gente começa a brincar. Nessa linha aqui, eu disse que o valor da variável que o ponteiro P1 está apontando, ele vai ser modificado para 5. E quem é a variável que P1 está apontando? X. Então, nesse caso, x vai receber o valor de 5. Tá, então nesse momento, x tinha o valor de 10, mas passou a ser 5, porque eu alterei o valor de x indiretamente utilizando o ponteiro P1. Então, x tem o valor de 5, y tem o valor de 20 e z tem o valor de 30. Quanto aos ponteiros, P1 aponta para x, P2 aponta para y e P3 aponta para z. Beleza, é assim que o nosso programinha se encontra nesse momento. Beleza, então o que eu fiz aqui nessa próxima linha é dizer que o valor da variável que P2 está apontando vai ser alterado para o valor da variável que P1 está apontando. Então, se eu colocar aqui minha tabelinha, bora acompanhar, quem é a variável que P2 está apontando? P2 está apontando para y. Eu estou dizendo que o valor dessa variável, então o valor dessa variável que está aqui, ó, é 20, ele vai ser alterado para o valor que a variável P1, o valor da variável que P1 está apontando. P1 está apontando para quem? Está apontando para x. Então, o valor de x vai ser atribuído a y. É isso que essa linha aqui está dizendo, beleza? Então, nesse momento, x é igual a 5, y é igual a 5, z é igual a 30, P1 continua apontando para x, P2 apontando para y, P3 apontando para z. Ok. Nesse momento aqui embaixo, eu disse que P3 vai receber o valor do endereço que P1 tem. Então, vocês podem notar que aqui embaixo eu não estou utilizando o valor de P3. Eu não estou alterando o valor de P3. Eu só estou dizendo que P3, que é um ponteiro, vai receber um endereço de memória, que é justamente o endereço de memória que está em P1. E quem é o endereço de memória que está em P1? É x, ó. A gente tem o endereço de memória de x em P1. Então, o que eu estou dizendo aqui embaixo é que P3 agora também vai apontar para x. Então, na nossa tabelinha, como é que fica? Deixa eu copiar aqui em cima.
X continua sendo o valor de 5, Y continua sendo o valor de 5, Z continua sendo igual a 30, porque a gente não modificou o valor de P3, P1 continua apontando para X, P2 continua apontando para Y, e P3 continua, quer dizer, P3 agora começa a apontar para X também, ok? Então, se eu rodar o nosso programa, a gente vai ver que X é igual a 5, Y é igual a 5 e Z é igual a 30. Essa última linhazinha aqui, ela é quase uma casquinha de banana mesmo, porque ela não altera o valor de variável alguma, certo? Ela só diz que P3 agora está apontando para outra variável, que é justamente a variável que P1 aponta, que é X. Ok? Se eu rodar o programa, bora ver o que é que ele diz. Ele diz que X é igual a 5, Y é igual a 5 e Z é igual a 30. Beleza? Então, por enquanto, o que a gente tinha que ver com ponteiros era isso. Bem, pessoal, ponteiros é um assunto bem importante. Ele pode ser chatinho no começo, quando vocês estão aprendendo, dá um pouquinho de dor de cabeça, eu sei. Mas a gente vai utilizar eles bastante quando a gente vai utilizando funções. E aprender o conceito de ponteiros é muito importante para vocês que querem ser programador depois. Vocês vão utilizar muito o conceito de ponteiros na vida de vocês. Então, deem uma estudada, pratiquem bem e qualquer dúvida, postem nos comentários. Beleza? Por enquanto é isso. Valeu, até a próxima.